Lucas Paquetá no Flamengo em 2026, mano, que é isso? Fabrício Romano deu o papo lá da Itália, ele noticiou no final de semana, né? E o The Guardian, jornal inglês, confirmou hoje que o Flamengo fez a proposta de 30 milhões de euros pelo jogador. Cara, a gente não pode normalizar essa parada. Paquetá joga demais, Paquetá é muito bom jogador, 28 anos de idade ainda, no auge físico. Não tem jogador no mundo que incorpore tanto o flamenguismo quanto esse cara, mano. O Paquetá, além do estilo de jogo, pô, que todo mundo gosta de ser técnico, habilidoso, ele é um cara muito raçudo. E cria do Flamengo ainda por cima, tem um espírito rubro-negro muito vivo, tá ligado? Então, cara, tô muito empolgado, todo flamenguista tá empolgado pra caramba com essa negociação. Mas a gente também tem que ser um pouco realista, pé no chão, a gente vai falar um pouquinho. Aí, tô tão empolgado que eu tô falando pra caralho, nem pedi teu like. Então já curte o conteúdo aí, se inscreve no canal se não é inscrito, que a gente vai, óbvio, com essa empolgação, mas também tentar botar um pouquinho o pé no chão e analisar essa contratação aí, valeu? No final de semana agora eu tava falando com a rapaziada que, porra, graças a Deus o Flamengo, a gente tava discutindo contratação e tal. A Flamimimi, né, tá reclamando, o Flamengo tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Cara, vale lembrar que a gente ainda é o melhor elenco da América do Sul, campeão de tudo. Então calma, o Flamengo vai contratar, vai investir, mas tá tentando fazer tudo isso de maneira calculada, que eu concordo. Mas enfim, tava conversando com a rapaziada sobre o Flamengo tá muito tranquilo, né? Que eu tava achando que essas negociações eram muito cortinas de fumaça, além do Caio Jorge. Para mim era uma tentativa muito de mostrar poder, poderio mesmo, colocar, enfim, não vou falar a expressão que eu queria assim, mas era muito, como é que eu posso falar? Era muita pose, tá ligado? O Marcos Leonardo, os nomes estavam sendo especulados. Eu até fiz um vídeo anterior sobre isso, sobre as duas, né, negociações do Flamengo. O Marcos Leonardo era um cara, pô, extremamente caro, está sendo muito utilizado, tem uma margem de gols muito alta, joga a maioria dos jogos de titular ao lado do Darwin Nunes no ataque, é um cara importantíssimo. Além do clube ter investido 40 milhões de dólares na contratação, então assim, era um cara bastante inviável. Eu estava achando que essas negociações eram muito cortina de fumaça e comentei, falei, cara, eu acho que o Flamengo vai, daqui a pouco vai surgir um nome muito fora da curva, como foi o Saúl, por exemplo, a negociação que veio do nada e fechou muito rápido. E um dia depois aparece essa negociação aí com o Paquetá, que, mano, como eu disse, a gente não pode normalizar essa parada. O Paquetá, ele é um jogador de 28 anos. O West Ham, vamos falar um pouquinho sobre o momento do West Ham, né? Ele realmente não vem vivendo, o Paquetá não vem vivendo o melhor momento, mas assim, ele tá num time que tá brigando para não cair. Isso pode, inclusive, ser bom pro Flamengo. Quanto mais pontos ali o West Ham, quanto mais iminente for o rebaixamento do West Ham. Inclusive o PVC fez ontem ali uma postagem sobre isso, que o jogador West Ham pensa de repente numa composição para liberação a partir de março, caso a equipe não consiga se recuperar no campeonato. Então para o Flamengo isso é importante, mas o jogador não vive o seu melhor momento, mas cracaço de bola, muito em função muito do que ele vive hoje. Eu acredito que tenha sido em função daquela investigação da Premier League junto da FIFA ali sobre o envolvimento nas apostas esportivas da galera ali da ilha de Paquetá, enfim. Eu acho que eu acho não, claramente ele sentiu muito isso. O Paquetá que tem um estilo muito irreverente em campo e fora dele, dá para perceber. Eu acho que ele ficou muito abalado com toda a investigação que se arrastou também por muito tempo. Então acho que para isso, pô, seria perfeito uma volta dele ao Brasil, ao Rio de Janeiro, perto das pessoas que conhecem, da torcida que mais o idolatra. Acho que isso ia ajudar a recuperar essa alegria de jogar bola. Um atalho para a seleção brasileira. Cara, ele é jogador de seleção brasileira para mim titular na Copa do Mundo. Não consigo ver de forma diferente. Não vejo ninguém melhor do que ele para estar naquele meio campo ali. Então, uma volta para o Brasil. Eu acho que ele entende isso também, porque é um jogador que ainda tem muito mercado na Europa. Há pouco tempo, né? Até vazar essas notícias sobre a aposta esportiva, você tem que lembrar que há pouco tempo ele recebeu uma proposta do Manchester City muito, muito alta, né? Que ele ia jogar ali, a saída do De Bruyne, de repente ele pudesse ser o jogador para continuar o legado do belga, enfim. Então não é uma negociação muito fácil, como eu já falei. Ele é um cara valorizado, ele tem mercado na Europa, mas acho que essa busca
pela alegria de jogar ali, de repente, em buscar um momento melhor, tem muito a ver com isso que o Flamengo também pode proporcionar muito para ele. O Flamengo fez uma proposta, foi noticiado pelo The Guardian, confirmado, que o Flamengo fez uma proposta oficial de 30 milhões, os caras estão pedindo 60 milhões de euros para começar as conversas, vamos dizer assim, isso é o dobro, é muita grana. Acredito que seja muito difícil do Flamengo disponibilizar esse dinheiro à vista pelo atleta, mas não é impossível de se pensar numa composição ali, de repente deixar uma porcentagem do jogador junto ao clube inglês ainda, como ele tem 28 anos, não é algo que eu queira que ele volte para o Flamengo para daqui a pouco já sair, mas não é difícil a gente pensar que é uma possibilidade, né, dele estar retornando ainda ao mercado europeu, já devido à pouca idade, ao futebol que ele tem de sobra, mas pode ser feito nessa fórmula, caso não seja aceito, ou enfim, não seja da preferência, a gente pode envolver algum jogador, preferência de compra de atletas da base. O Flamengo tem muitos valores ali, bons valores individuais na sua categoria de base, que inclusive muitas vezes não conseguem jogar no profissional, então isso é algo para se pensar. Um clube que está com rebaixamento iminente ali para a Championship, a segunda divisão inglesa, pode ser algo muito interessante para eles, até porque o Paquetá, né, ele pode facilmente substituir 3, 4, 5 jogadores do Flamengo, como a gente vai falar taticamente ali um pouquinho mais à frente, né? Então essa pode ser uma composição interessante para o Flamengo e para os ingleses, porque o peso dessa contratação, o Flamengo realmente vai ter que investir muito e é merecido. Esse investimento é cabível, não é um investimento de 30 milhões de euros que o Flamengo estava querendo fazer no centroavante aqui do Brasil, sendo que o melhor atleta nessa posição veste a camisa rubro-negra, enfim. Mas vamos lá. O Paquetá, como eu disse anteriormente, ele pode substituir facilmente 3, 4, 5 jogadores ali. Ele é um jogador no esquema que o Flamengo joga hoje, né? Vamos nem falar de adaptar o sistema de jogo do Flamengo, mas no esquema que o Felipe Luiz utiliza hoje, ele pode fazer a dos dois volantes, já que o Flamengo joga com os dois volantes em linha ali, subindo em linha ali, juntos, com a qualidade de passe, a marcação também em linha, enfim, o Paquetá, ele é muito técnico, mas como eu disse, ele também é um cara muito raçudo, de muita força física, e se ele já aprimorou, inclusive, na saída, não vou nem falar de Inglaterra, porque antes ele teve uma passagem ali pelo Milan e pelo Lyon, ele se tornou um cara mais forte ainda, sabe usar muito bem o corpo, além de toda a técnica para passar a bola, enfim, encontrar espaço e os meios, atacantes, enfim. Então ele pode jogar nas duas ali. Ele pode fazer a função do Arrascaeta, para mim até com uma proximidade melhor de um camisa 10 do que o Carrascal, que chegou para, de repente, fazer uma sombra ali, para jogar junto, pode jogar junto, mas para também ser um substituto do Arrasca. Não creio que essa seja a posição ideal para ele chegar jogando, porque ali a gente tem o nosso uruguaio mágico, né? Então acho que ele vai pensar muito, até porque o Felipe, se vocês forem lembrar, ele contratou o Saul, já jogou com o Gerson naquela posição, ali pela ponta direita. O Felipe gosta disso, de ter um meia ali habilidoso que pode trazer para dentro e bater, além de proteger. Ele sempre fala, né, no jogador que consegue ficar com a bola, que é difícil de perder a bola. O Paquetá é esse cara, ele é habilidoso, ele pode trazer para o meio, pode encontrar os meias e os atacantes entrando na área com um passe facilmente, além de explorar de repente a profundidade dos laterais, né? Quando o atacante ele traz a bola para o meio campo, ele abre um espaço para o lateral poder chegar à linha de fundo, então ele também pode fazer isso, e o Felipe gosta muito dessa característica. Além disso, cara, ele pode jogar na ponta esquerda, já jogou assim, inclusive na seleção brasileira. No Flamengo ele já jogou até de centroavante. Quem assistiu ali, acompanhou, lembra que a gente viveu uma escassez, o Flamengo não tinha esse time poderoso que tem hoje, estava melhorando já, muito em função até dos crias do Ninho que subiam, mas não tinha toda essa qualidade no elenco. Então o Paquetá, muitas vezes, por ser um cara alto, ele jogou de centroavante já no Flamengo, assim como o Renier também jogou ali com o Jorge Jesus em 2019. E isso tudo falando só do esquema que o Flamengo joga atualmente, tá? Além da gente poder pensar aqui em adaptações de repente jogar no 4-4-2 junto com a Arrascaeta, de jogar no losango no meio campo, enfim, o 4-4-2 inclusive que o Felipe esteve muito habituado a jogar na melhor fase do Flamengo, no melhor futebol jogado pelo Flamengo, que foi ele em 2019.
Então, assim, o Paquetá oferece demais, além de tecnicamente, taticamente, ele oferece demais pro Flamengo, além de, cara, além de dar uma injeção de ânimo na torcida mesmo. Tem uma galera aí da Flamengo Mimi que, porra, já tava enchendo o saco aí que o Flamengo, não, mas o Flamengo, porra, o Palmeiras já pegou o Marlon Freitas, o Cruzeiro pegou o Gerson agora. Cara, o Flamengo ainda é o melhor elenco da América, como eu disse no começo do vídeo. E a direção está concentrando esforços em fazer as contratações certas, alguém que vai chegar para jogar, para impactar realmente o elenco e melhorar esse time que já é muito bom. Então, rapaziada, vamos ficar tranquilo, vamos torcer pra caramba. Comenta aí no vídeo o que você acha, se vem, se não vem, se você já tá fazendo a dancinha aí, enfim. É isso. O vídeo fica por aqui hoje. Eu tô feliz pra caralho de poder tá dando essa notícia. Tomara muito que o Paquetá venha. Acho que falo por mim, por todo flamenguista. Além de ser mais um craque, assim, no futebol brasileiro e fortalecer um pouco o nosso futebol como um todo. Acho que quando começam a vir atletas desse porte, desse nível, eu acho que acaba fortalecendo a liga e chamando outros caras dessa proporção. Valeu, rapaziada. Igor aqui, Pós-Bar é o canal. Tamo junto.